Graça e paz, amados irmãos e irmãs, boa noite, amém? Quero te convidar a ficar de pé. Temos um momento agora de oração, de consagração na nossa vida, desse tempo em que nós vamos prestar um culto ao nosso Deus, amém? Que hoje essas palavras não sejam apenas um jargão, mas seja uma realidade no teu coração. Que você não venha apenas assistir a esse culto, amém? Mas você venha prestar culto a Deus. Você venha oferecer a Deus o culto que lhe é devido. Feche os teus olhos por um momento. Consagre seu tempo, consagre seu coração, esse tempo agora diante do Senhor. Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por esse momento, Deus, em que nós estamos aqui reunidos, ó Pai amado, como igreja, como corpo de Cristo, em que nós estamos aqui, Pai amado, para celebrar, para festejar, ó Pai amado, ao Deus da nossa salvação, ao Deus que, Pai amado, é Criador dos céus e da terra, ao grande eu sou, Pai amado, aquele, Pai amado, que dele, por ele, para ele foram feitas todas as coisas, aquele a quem, Pai amado, nada pode se comparar, aquele a quem, Pai amado, é único, Pai amado, é soberano, aquele a quem, Pai amado, é verdadeiramente aquele que nós podemos chamar de Deus. Tu és o nosso Deus, Senhor, e nós estamos aqui nesta noite hoje, Senhor, para te celebrar, para engrandecer o teu santo nome, para agradecer, ó Pai amado, tantas e tantas bênçãos que temos recebido da tua parte, Senhor. Não tem sido pouco, Senhor. Ah, Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo dom da vida. Nós queremos te agradecer, ó Pai amado, pela semana que se findou, Pai amado. Ah, Senhor, nós já queremos te agradecer porque confiamos na tua benignidade, na tua bondade, na tua fidelidade. E certamente, Senhor, nos acompanharão durante esta semana, Senhor. Oh, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus Cristo, nós queremos, ó Pai amado, iniciar a nossa semana em agradecimento, em louvor, ó Pai amado, em ações de graça, Senhor, já antecipando, Senhor, Pai amado, tudo aquilo que o Senhor fará por nós, ó Pai. Oh, Jesus, muito obrigado, Espírito Santo de Deus. A tua presença aqui, Pai amado, não é opcional. A tua presença aqui, Pai amado, é tudo o que nós temos e queremos e desejamos nessa noite, Santo Espírito. Por isso, Pai amado, venha, Senhor, sobre a nave dessa igreja, sobre esses assentos, sobre cada vida presente aqui hoje, Pai amado, e manifeste-se de um jeito novo. Manifeste, Senhor, de um jeito poderoso. Manifeste, Senhor, Pai amado, como, Deus, muitos de nós ainda não vimos. Santo Espírito. Tu és aquele, Pai, que pode derramar sobre nós o óleo da alegria, aqueles que estão entristecidos. Tu és aquele, Pai amado, a quem nós reconhecemos, ó Pai amado, que a fonte da alegria é o Senhor, e se estamos alegres, ó Pai, é porque o Senhor é a nossa fonte. Nós queremos, ó Pai amado, em nome de Jesus, pedir ao Teu Santo Espírito, Senhor, que tens a liberdade hoje para fazer aquilo que o Senhor deseja fazer, meu Pai. Tu és Deus, nós somos, ó Pai, criaturas. Somos filhos, ó Pai amado, e queremos estar debaixo, Deus, daquilo que o Pai quer fazer sobre as nossas vidas nesta noite. Por isso, faz aquilo que lhe apraz, faz aquilo que o Senhor deseja, faz aquilo que o Senhor quer. Fala conosco hoje, Senhor. Eu lhe peço, Deus, em nome de Jesus Cristo, que todo impedimento, Senhor, Pai amado, fique agora, Senhor, Pai amado, aquele portão para fora. Deus, todas as armadilhas do Satanás, todos, ó Pai, embaraços que ele tem tentado nos causar, Senhor, que isso não se revele, Pai amado, que isso não nos atrapalhe, melhor dizendo, Senhor, nesta noite, para ouvir, para ver e para sentir a Tua presença. Não há outro como Tu, Senhor. Aleluia. Sabe que nessa noite você pode abrir a sua boca, igreja, e declarar que não há outro como Tu? Não há outro como Ele. Diga que a sua boca: não há outro como Deus. Não há outro como Deus. Não há outro como nosso Deus. Recebe, Senhor, a nossa adoração, recebe o nosso louvor. Recebe, Senhor, Pai amado, o nosso culto. É para Ti, meu Deus. É para Ti. Não há outro além de Ti. Em nome de Jesus que nós oramos e consagramos esse tempo. Amém. Amém e amém. Amém, meus amados. A paz do Senhor. Você já deu um abraço nesse irmão que está do seu lado aí? Dá um abraço nele aí. Você cumprimenta ele e fala assim: olha, vamos prestar um culto que é devido ao nosso Deus, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Sai do teu lugar, irmão. Dá um abraço aí nessa pessoa.
Em nome de Jesus. Aleluia. Ninguém é como o nosso Deus, igreja. Eu quero ler junto com vocês Deuteronômio capítulo 4. Deuteronômio capítulo 4, versículo 7. Abra sua Bíblia, abra a palavra do Senhor, ou acompanhe junto a nós ali no telão. Aleluia. Há um teólogo, meus amados irmãos, que ele diz que por muito o que fazer, tem sido uma armadilha de Satanás, tentando colocar tantas tarefas sobre as nossas vidas que nós perdemos a dimensão de quem nós cultuamos, amém? De quem nós glorificamos. E é interessante que Moisés nesse texto vai falar um pouquinho sobre isso. Presta atenção nessas palavras que diz assim, ó: pois que grande nação tem deuses tão próximos como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos. Ele está dizendo, qual é a nação que tem um Deus tão próximo como tu, Israel? Agora, sabe o que Deus está falando para nós nessa noite? Qual é a nação que tem um Deus tão próximo como você, igreja? Não existe, só o nosso Deus, amém? Só o nosso Deus está próximo, só o nosso Deus, meus amados irmãos, tem nos buscado, só o nosso Deus tem tido, sabe, um desejo, um ardor de ter intimidade conosco. Ele completa no versículo 8, e ele diz assim, ó: ou que grande nação tem estatutos e preceitos tão justos como esta lei, que hoje eu apresento a você. Esse é apenas um trecho de quão maravilhoso é o nosso Deus. Ele é justo, Ele é reto, Ele é fiel, e Ele tem nos buscado, meus amados irmãos. Ele tem nos dado a oportunidade de estar, sabe, junto a eles, na intimidade que Ele tem reservado para mim e para você. Amém? Quando eu falo sobre isso, meus amados, é que muitas vezes nossos corações eles ficam tampados, os nossos olhos ficam, sabe, tampados, os nossos corações, na verdade, ficam iludibriados. Nós perdemos a dimensão, meus amados irmãos, sabe? Estava vendo esse texto e eu fui pesquisar algumas outras religiões e os cultos que são prestados a outros deuses. E é interessante, meus amados irmãos, que nenhuma outra religião a manifestação da presença do Deus deles no meio deles. Eu acho que você não ouviu, amém? Nenhuma outra religião a manifestação dos deuses a quem eles prestam culto no meio deles. É por isso que Moisés está dizendo isso para nós. Pois que outra nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor, o nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. O nosso Pai é aquele Pai, meus amados irmãos, que está dizendo assim: invocar-me-ei, e eu me manifestarei a vocês. Todas as vezes, quando me invocares de todo o vosso coração, Ele se manifesta no meio da sua congregação. Em nome de Jesus, será que você pode ficar de pé? Se você entendeu isso, eu queria pedir mais uma vez, a não ser que realmente você tenha um problema muito sério no teu joelho, fica de pé. Eu quero hoje viver algo novo, amém? Eu quero viver algo hoje novo da parte de Deus. E nós vamos tirar então, meus amados irmãos, essa prova. Vamos invocar a presença do Senhor? Vamos invocar a presença do Senhor? Nós vamos começar então cantando um hino de louvor a Deus agora. E logo depois, meus amados irmãos, nós vamos ter um momento de oração espontânea aqui, onde nós vamos dizer: Pai, vem até nós, se manifeste em nosso meio. Amém, igreja? Amém. Você crê que isso é verdade, o que essa palavra está revelando ali? Amém. Ou você acha que é mentira? Você acha que Deus não se revela hoje?
o nosso Deus se manifesta hoje. Vamos adorar a esse Deus e depois nós vamos ter um momento aqui, sabe, de clamar pela presença de Deus. E nós vamos ver o nosso Deus se manifestando em nosso meio. Glórias, glórias e glórias. Aleluia. Nós, desde o começo do culto, nós estamos falando de que não há outro Deus além dele, amém? Que só o Senhor é Deus. E o título dessa pregação, meus amados irmãos, é Uma Nova Vida, Novas Convicções, amém? Se eu tenho Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, eu tenho novas convicções a serem seguidas. Eu tenho novos paradigmas, eu tenho um novo propósito. Cristo faz nova todas as coisas na vida daquele que se entrega a Ele. Eu quero ler com os irmãos Jeremias 42, os versículos 1 e 6, e também Jeremias 43, depois 1 e 2. Mesmo a gente projetando ali, se você puder deixar a sua Bíblia aberta, mantenha aí no livro de Jeremias, amém? E enquanto você procura, fala para a pessoa que está do teu lado, não endureça o seu coração. Amém? Não endureça o seu coração. E você vai entender no decorrer dessa ministração aquilo que o nosso Deus vai falar hoje, a sua vida, a minha vida, em nome de Jesus. Você achou, irmão? Dá uma glória a Deus. Jeremias 42, versículos 1 ao 6. Muita atenção nesse texto, porque nós vamos fazer algumas pausas nele. É importante que você entenda o que está acontecendo aqui, para a palavra do Senhor ter efetividade em nossas vidas. Diz assim o texto bíblico: Então todos os líderes do exército, incluindo Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, aproximaram-se do profeta Jeremias e lhes disseram: Por favor, ouça nossa petição e ore ao Senhor, o seu Deus, por nós e em favor de todos esses remanescentes, pois, como você vê, embora fôssemos muitos, agora só restam poucos de nós. Versículo 3: Ore rogando ao Senhor, o seu Deus, que nos diga para onde devemos ir e o que nós devemos fazer. Próximo: Eu os atenderei, respondeu o profeta Jeremias. Orarei ao Senhor, o seu Deus, conforme vocês pediram, e direi tudo o que o Senhor responder. Nada esconderei de vocês. Então disseram a Jeremias: Que o Senhor seja uma testemunha verdadeira e fiel contra nós, caso não façamos tudo o que o Senhor, o seu Deus, nos ordenar por seu intermédio. Quer seja favorável, quer não, obedeceremos ao Senhor. Olha só, irmãos, quer seja favorável, quer não, obedeceremos ao Senhor, o nosso Deus, a quem o enviamos, para que tudo corra bem conosco, pois obedeceremos ao Senhor, o nosso Deus. Amém? Até aí, guarda sua Bíblia aberta. Irmãos, tem uma historinha que representa um pouquinho do que nós vamos falar, que diz que 6 homens ficaram presos numa caverna gelada por causa de uma avalanche de neve. Eles entraram numa caverna, aconteceu uma avalanche, trancou eles lá dentro. O socorro, eles sabiam que iam demorar um pouco, só viria dias depois. Mas cada um deles tinha preparado um pouco de lenha, porque eles estavam andando na neve, amém? Então eles sabiam que precisavam andar com um pouquinho de lenha. Mas quando a equipe de resgate, algum tempo depois, chegou nessa caverna, encontrou uma fogueira entre eles, apagada, e todos os 6 mortos, congelados. Na hora que o resgate conseguiu chegar até eles, eles estavam mortos e uma fogueira completamente apagada.
Só que uma coisa chamou a atenção dos bombeiros. Cada um deles estava abraçado ao seu próprio feixe de lenha. Cada um deles estavam abraçados com o seu próprio feixe de lenha. E aqueles soldados não entenderam o que se passou naquela caverna. Mas se eles pudessem voltar no tempo, e aí eles começaram a imaginar, falou, o que aconteceu aqui? Se todos eles morreram congelados, com frio, abraçando sua lenha, o que aconteceu? O que eles não juntaram? Então os soldados começaram a pensar, a refletir sobre aquilo, e tentaram voltar no tempo, ler os pensamentos daquelas pessoas, talvez ficassem mais uma vez surpresa com a raça humana. E eles começaram a falar assim, olha, esse aqui, olhando bem para ele tem cara de preconceituoso. Ele devia pensar assim, jamais darei a minha lenha para aquecer essa gente esquisita. Eles estavam assim, sabe, fazendo esse negócio. Olhou para um e falou assim, esse aqui é preconceituoso. Esse aqui falou que não vai dar lenha dele para ninguém. Para essa gente esquisita, não vai. Olharam para o segundo e falaram assim, esse aqui parece ser rico e avarento. Ele deve ter falado assim, eu vou ser o último a queimar a minha lenha. Quem sabe eu até consigo vendê-la para esses bobos. Vai valer uma boa grana quando ninguém tiver mais lenha. É a tal da lei da oferta e da procura. Aí olharam para o terceiro e falaram assim, esse aí é forte, esse aí é bombadão. Ele deve ter pensado assim, não vou dar a minha lenha para aquecer esses fracotes. Eles que façam ginástica até o amanhecer, se quiserem se manter aquecidos. Olharam para o quarto e viram que o quarto era fracote. Era fraco. Fracote, acho que eu estou falando com o Enzo. Era fraco. É bem provável que ele precisasse desta lenha para se defender. Caso alguém venha para cima, ele é fraco, ele está com uma lenha, ele toma na cabeça dos outros. Então ele também não deu a dele. Olharam para o quinto e disse assim, esse tem cara de sabe tudo. Esse aqui deve ter pensado, essa nevasca vai durar vários dias, vou guardar a minha lenha por enquanto, e aí mais para frente eu acendo ela. E aí olharam para o último, viram que o último tinha uma cara de alienado. E aí alienado não pensa em nada, irmão. Morreu congelado mesmo, abraçado, não pensou em nada. Mas por fim, depois dessa reflexão deles, um dos soldados desabafou e falou assim, olha, acho que não foi o frio de fora que os matou, mas foi o frio de dentro, do coração deles, que os matou. Ao não compartilhar, a cada um achar que tinha, a sua própria necessidade, o seu egocentrismo, eles simplesmente endureceram seu coração para a necessidade que eles tinham, e aí aconteceu o quê? Todos eles morreram. Todos eles morreram. Guarda essa história. O texto que nós lemos, igreja de Jeremias, é muito interessante nós pensarmos. Agora vamos voltar para o texto. Depois eu vou fazer um link com essa história. É muito interessante nós pensarmos que é o texto, irmãos, que é perfeito. Eu não sei se você entendeu, eu vou explicar ele aqui rapidamente para você, amém? Olha o que está acontecendo, Pedrinho. Babilônia passa por Judá, devasta Judá e leva grande parte do povo cativo para a Babilônia. Agora vocês vão ser meus escravos. E levou eles cativos para a Babilônia. E aí sobraram alguns poucos naquele lugar. E eles começaram a ficar com medo, porque eles falaram assim, se a gente ficar aqui, outros povos vão invadir, porque não tem ninguém morando, e foi o que de fato aconteceu, amém? Se você não sabe, mas esse é o problema dos judeus com os samaritanos. Quando eles são levados cativos, os samaritanos entram na terra deles, e aí quando eles voltam, eles começam a falar, essa terra é minha. Não é eu que estou aqui. Por isso que os judeus odeiam os samaritanos. Mas esse povo especificamente, eles estão tendo um problema. Eles falam assim, olha, se a gente ficar aqui, pode ser que os babilônicos voltem também e nos ataquem de novo e nos levem também. Ou pode ser que outros povos, venham e nos ataquem, porque agora nós somos poucos, ficamos em poucos aqui, está tudo devastado, está tudo quebrado, está tudo queimado. O que a gente faz? O que você faria, igreja? Olha que texto perfeito. Sabe o que eles fazem? Eles vão consultar a Deus.
eles procuram o profeta Jeremias e falam assim: Jeremias, ora por nós. A gente quer saber qual é a vontade de Deus para nós. O que a gente deve fazer? A gente fica, nós vamos para lá, nós vamos para cá. O que a gente faz, Jeremias? E Jeremias fala assim: beleza, pode deixar, eu vou orar por vocês. Eu vou orar por vocês, fiquem tranquilos. E aqui eu quero chamar a primeira atenção desse texto, meus amados irmãos, que é nos tempos de crise que muitas vezes nós demonstramos o nosso lado e a nossa fé. É quando se chega os momentos, sabe, de dificuldade, de escassez, de problemas, que a gente acorda dizendo assim: opa, peraí, eu me lembro que tem um Deus, eu me lembro, sabe, de Deus, que é Deus sobre todas as coisas. É interessante nós pensarmos que até os dias de hoje, meus amados irmãos, muitos de nós têm se achegado a Deus através da dor, através dos problemas, e não que esse seja o meio, que apenas o único meio que Deus age, não. O Senhor tem muito mais prazer, meus amados irmãos, que cheguemos por obediência a Ele, por amor. Mas infelizmente, desde aquele tempo, muitos só buscam a Deus nos momentos de dor, nos momentos de tristeza, nos momentos, sabe, de problemas, sabe, nos momentos em que a gente não consegue ver nada, e aí a gente começa então a procurar a Deus. E ainda assim, como nós lemos no texto quase agora, Deus é compassivo. Deus não fala assim: ah, Pedrinho, você só veio me buscar agora? Então agora também não vou responder. Não, meu irmão, Deus não é assim, nós somos. Deus não, Deus fala assim: tá bom, eu estou aqui, eu vou falar com você, eu vou te responder, eu vou, sabe, mostrar, eu vou te responder o que você tem buscado. Por isso, irmãos, fica aqui algo que nós precisamos olhar para as nossas vidas. Nós temos a oportunidade de buscar a Deus em todo o tempo. Amém? Eu falei isso na escola dominical, deixa eu falar rapidamente. Eu coloquei 2 áudios no grupo da igreja essa semana, porque Deus tocou no meu coração, de 2 pessoas que tiveram a oportunidade de se aproximar, de viver uma intimidade com o Senhor, mas preferiram ficar meio de longe. O primeiro dele foi Judas. Judas sentou na mesa, assim como os outros discípulos. Judas ouviu da boca do próprio Deus, assim como os outros discípulos. Judas teve a oportunidade, sabe, de como João, recostar a sua cabeça no peito de Jesus, assim como os outros também tiveram. Mas ele preferiu olhar as coisas do mundo, as riquezas do mundo. Ele preferiu olhar: não, quero olhar só as coisas daqui. Até o ponto, meus amados irmãos, que o seu coração não estava mais em Deus, seu coração estava no dinheiro. E ele então vendeu Jesus por 30 moedas de ouro, de prata. O outro é Pedro, irmãos. Pedro, é claro, teve um final muito diferente do que Judas teve. Mas Pedro também caminhou com Jesus, Pedro também, sabe, estava com Jesus, mas não conhecia os intentos, não conhecia os pensamentos de Deus. Isso reflete o que, meus amados irmãos? Um distanciamento. Estava lá, mas não estava, sabe, na intimidade que Deus quer de cada um de nós. Atente-se a isso, igreja. Às vezes você está vendo, sabe, isso fica muito evidenciado quando Jesus vai ser crucificado. Ele é levado lá para ser julgado, e aí Pedro fica bem de longe, distante assim, sabe, vendo Jesus, e as pessoas começam a falar para ele, fala: ah, você estava com Jesus. Ele diz: não, eu não. Você estava com Jesus, eu vi você. Não, eu não. Aí uma terceira vez: você estava com Jesus? Ele fala: eu não, nunca estive com esse homem. Aí ele se lembrou do que Jesus tinha falado, quando Pedro disse assim: Jesus, por você eu até morreria. Jesus falou assim: cara, você nem sabe, você perdeu a maior oportunidade da vida, sabe, que é estar na intimidade comigo. Você preferiu, sabe, ficar um distanciamento, sabe, uma distância que às vezes a gente acha que é segura. E ele falou: ó, antes que o galo cante, você vai me negar? E o texto bíblico termina dizendo que Pedro, na hora que, sabe, ele ouviu o galo cantar, ele se lembrou do que Jesus falou, e diz que ele saiu de lá chorando copiosamente. Ele deve ter falado: poxa, realmente Jesus tinha razão, eu perdi a oportunidade de estar perto, eu perdi a oportunidade, sabe, de estar na intimidade dele. Muitos de nós, meus amados irmãos, nos sentimos seguros com esse distanciamento.
Muitos de nós nos sentimos seguros com esse distanciamento, sabe? Olha, eu estou na igreja, mas eu não sou a igreja. Eu oro, mas mais ou menos. Eu busco a Deus da minha forma. Quem já nunca ouviu isso ou quem nunca falou isso? Não, eu busco a Deus da minha forma, eu busco Deus do meu jeito, sabe? Eu. E quando é que nós vamos entender que não é sobre nós? É sobre como Deus deseja que nós busquemos. Ele mesmo disse: buscar-me-eis de todo o vosso coração. Ele não está falando, irmão, que quando eu não tiver nada para fazer, eu vou buscar Deus. Hoje eu estou mais ou menos, hoje eu estou bem, vou buscar Deus. Não é sobre isso. É sobre como Deus deseja que se busque. Por isso que uma nova vida, novas convicções. Cristo é a primazia da minha vida. Cristo, meu amado irmão, permanecer no seu corpo, sabe, como o próprio Efésios diz, meus amados irmãos, que todo o corpo bem ajustado gera crescimento. Por isso não é do jeito que você quer, não é do cristianismo que você tem criado para você mesmo, é do jeito que Ele deseja, que Ele determinou a nós, amém? Por isso muitas vezes a crise tem sido um momento boa. Desculpa te dizer isso, não no sentido humano, porque a gente sabe que traz dor, mas se pensarmos no lado espiritual, é como Deus tem chamado a sua atenção para dizer assim: eu quero mais, cara, chega mais perto, vem para mais perto, venha, sabe, estar no centro da minha vontade, venha fazer o que eu quero, o que eu desejo, para o qual eu te criei, para o qual eu te formei, para o qual eu te dei e coloquei você numa família. Amém, igreja? Mas voltando para o texto agora, olha que interessante. Então o povo estava com medo, foi consultar Jeremias, falando assim: Marcão, Jeremias, ora para nós, que a gente quer saber o que Deus vai falar para nós. E olha que interessante, irmãos, eles falam desse jeito, eles falam: e tudo que Deus falar, nós vamos fazer. Olha que texto lindo. Tudo que Deus falar, se Deus falar para ir para a direita, nós vamos, se Deus falar para ir para a esquerda, nós vamos. Pode orar, Jeremias. Está com a tua Bíblia aberta ainda? Se você não está, abre de novo aí. Porque é interessante pensarmos que existe, sabe, uma aparente espiritualidade maravilhosa aí. Foram buscar a Deus, buscaram o profeta, sabe, estão esperando a resposta, falaram: Deus, nós vamos fazer tudo o que o Senhor mandar. E aí, irmãos, olha o que acontece. Lá no versículo 7. Depois de 10 dias, a palavra do Senhor veio a Jeremias. Deus, meu amado irmão, respondeu eles em 10 dias. 10 dias. É rápido ou não é? Irmãos do céu, quisera nós orarmos a Deus, Deus responder tudo para nós em 10 dias, amém? Quisera isso aí, mano. Às vezes tem coisa que a gente demora anos para Deus responder, irmãos, e não porque Ele é lento. Olha que interessante, Deus respondeu logo. Olha que texto perfeito, você está me entendendo, igreja? Diz sim. Olha que texto perfeito, Deus depois de 10 dias responde a eles. E olha o que Ele vai falar, irmãos, presta atenção. Versículo 8. Então ele chamou Joanã, filho de Careá, todos os capitães dos exércitos, todo mundo que chegou lá em Jeremias. Ele chama todo mundo aí que eu vou falar. Assim diz o Senhor Deus de Israel, a quem vocês me enviaram para apresentar a súplica de vocês. Deus então toma a boca de Jeremias e fala assim: olha, quem está falando aqui sou eu, o próprio Deus que vocês me invocaram, que vocês me pediram, e eu estou trazendo a resposta para vocês. E ele continua dizendo assim, ó: se vocês permanecerem nesta terra, então eu os edificarei e não os derrubarei, eu os plantarei e não os arrancarei, porque eu estou triste pelo mal que lhes fiz. Não tenho medo do rei da Babilônia, de quem agora vocês estão com medo. Não tenho medo dele, diz o Senhor, porque eu estou com vocês para o salvar e livrar das mãos dele. Terei misericórdia de vocês para que ele tenha misericórdia de vocês e os faça voltar a essa terra. A resposta de Deus é dizendo assim: vocês estão querendo saber qual é a minha resposta? Fica em Judá. E Deus ainda fala para eles: e não tenham medo do rei da Babilônia, porque eu me acerto com ele. Irmãos, olha que coisa linda. Fica aí, não sai daí, e não precisa ter medo, porque eu resolvo o problema de vocês com o rei da Babilônia. E não distante disso, irmãos, quero prosseguir um pouquinho. Deus, na continuação do texto,
ele fala inclusive o que vai acontecer se eles não fizerem isso. Irmãos, é a perfeição. Ele fala assim, olha, mas se vocês não obedecerem, se vocês saírem desta terra, então vocês vão para o Egito, e vocês vão achar que lá vocês vão estar seguros, mas a guerra vai atrás de vocês, a guerra vai matar vocês, as pragas vão matar vocês. Deus deu, sabe, Deus até falou, irmãos, o que ia acontecer se eles desobedecessem. Fala para mim. Ele já falou o que vai acontecer se você obedecer. Amém, igreja? Amém? E ele já deixou claro o que vai acontecer se você não obedecer. Com perdão da palavra, mas só uma anta para não escolher o que é certo. É ou não é, irmãos? Só alguém que, sei lá, irmãos. Não é possível. Está tudo perfeito, está tudo maravilhoso. Deus está falando para eles, olha, fica aqui nessa terra que eu vou cuidar de vocês, não vai faltar nada para vocês, não precisam ter medo de nada. Agora, se vocês vierem para cá, aí vai acontecer isso, isso e isso. Já estou dizendo para vocês escolherem o certo. É tudo tão perfeito, irmãos. É tudo tão perfeito nesse texto. Mas eu quero continuar lá no capítulo 43. Você está com 43 aí? Pega a sua Bíblia agora, abre no 43. Tá fácil escolher o que é certo, irmãos. Irmãos, está mais fácil do que fazer prova com consulta. Não é? Tá fácil escolher o que é certo. Tá mais fácil do que a tabuada do 1, gente. Deus está dizendo tudo que eles queriam ouvir, certinho. Mas olha o que diz o capítulo 43. Depois que Jeremias termina de falar aquilo que Deus estava mandando ele falar. Quando Jeremias acabou de dizer a todo o povo tudo que o Senhor, o seu Deus, lhe mandou dizer, todas essas palavras, versículo 2: Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Careá, e todos os homens, ou seja, todo mundo que foi buscar lá Jeremias para orar a Deus, disseram a Jeremias: você está mentindo. O Senhor nosso Deus não mandou você dizer que não fôssemos residir no Egito. Versículo 3: Mas é Baruque, filho de Nerias, que está instigando contra nós para que sejam entregues nas mãos dos babilônios, a fim de que nos matem e nos levem para o exílio à Babilônia. E eu te trouxe até aqui para dizer, meus amados irmãos, exatamente aquilo que nós falamos no coração. Muitas vezes o que nos mata não é o frio de fora, mas é o frio de dentro do nosso coração. Sabe o que está acontecendo aqui, Pedrinho? Eles foram consultar a Deus, igreja, já decididos do que eles iam fazer. O que no capítulo 42 parecia perfeição, apenas era aparência. Apenas era aparência. Eles foram consultar a Deus, mas eles já tinham decidido: nós vamos para o Egito. Nós já decidimos, nós vamos para o Egito. E é interessante que nessa época, meus amados irmãos, o Egito era belo, era uma nação poderosa, era conhecido como o celeiro da Ásia, tinha comida, tinha provisão, tinha casas. Já Judá, como eu falei para vocês, destruída por causa da guerra dos babilônios, tudo queimado, sem provisão. Então, ou seja, quando eles olharam para o Egito e falaram, pensaram em ficar aqui, o que eles falaram? Não, nós vamos para o Egito. O Egito é a melhor coisa que a gente pode fazer, é o melhor lugar para a gente ir. Só que quando vem a resposta de Deus, sabe o que Deus fala para eles? Fica em Judá. E aí então eles viram para o profeta Jeremias e falam assim: Jeremias, você está mentindo, Deus não falou isso. Isso só revela, meus amados irmãos, o coração endurecido deles. Eles já tinham tomado a decisão. Eles foram consultar a Deus apenas, sabe, de uma forma qualquer. A decisão no coração deles já estava sendo tomada. No coração deles, meus amados irmãos, eles já haviam, sabe, determinados que eles queriam ir pelos olhos dele, pelas vontades deles, porque o Egito era mais formoso. O Egito aparentemente tinha melhores condições.
Então a decisão deles já estavam tomadas. Ah, pastor, mas será que foi isso? Irmãos, foram 10 dias para Deus dar a resposta. Será que em 10 dias Deus fez algo tão ruim para eles, que eles falaram, não, nós não vamos querer mais que Deus fale nada, nós vamos... Será que em 10 dias Deus falhou com eles, sabe, para que eles mudassem de opinião? Não. Eles já estavam com os corações endurecidos desde o primeiro momento. Aquele texto que é perfeito, irmãos, apenas revela o que muitas vezes eu e você também fazemos. Nós buscamos a Deus já definido o que nós queremos fazer. Assim como aquele povo, muitos de nós buscamos a Deus numa aparente espiritualidade, meus amados irmãos, mas nós já tomamos a decisão do que fazer e do que não fazer. Eu quero usar apenas como um exemplo, mas pode servir em qualquer área da nossa vida. Nós somos daqueles que falam assim, Senhor, eu compro esse carro, no outro dia você está lá na fila, já está lá pegando a chave do carro. Nós estamos assim, Senhor, será que eu faço isso? E no outro dia você já está fazendo. Senhor, será que, Senhor, é do seu agrado que eu tome essa atitude? Não passa uma hora, você já está tomando. É a mesma reação que esse povo de Judá está fazendo aqui em relação a Deus. Deus, o que o Senhor acha? Nós vamos fazer o que o Senhor quiser. Mentira, irmãos. Eles já tinham decidido, nós vamos para o Egito. O Egito é belo, o Egito é formoso, o Egito é maravilhoso. Por isso, em primeiro lugar, igreja, diga comigo, não endureça o seu coração. Olha o que diz Hebreus 3:8, as recomendações que o texto bíblico nos faz. Hebreus 3:8. O Jairão vai projetar aqui para nós. Hebreus capítulo 3, versículo 8. Não endureça o coração de vocês como na rebelião durante o tempo da provação no deserto. Não faça o que aquele povo no deserto fez, endurecer o coração ao Senhor. Salmos 95:8. E poderia mostrar mais, no mínimo 20 versículos aqui, irmãos, mas eu vou parar só nesses dois. Salmos 95:8. A recomendação que Deus faz para nós não endurecermos o nosso coração. Salmos 95:8. Não endureçam o coração como em Meribá, como aquele dia em Massá no deserto. Foi um dia, meus amados irmãos, que ficou para a história, o dia em que o povo decidiu fazer aquilo que eles queriam, que eles rejeitaram a Deus que tirou eles do Egito. Mas grava isso, Deus na sua palavra falando para nós insistentemente, não endureçam o seu coração. Irmãos, coração endurecido, essa talvez seja uma expressão que inclui muitas características, mas que merece ser examinada. Em primeiro lugar, que nós podemos ver registrado de não ouvir a Deus, porque coração endurecido é não ouvir a Deus, é tomar as suas próprias decisões. Sabe onde foi? Na criação. Adão e Eva. Eva preferiu ouvir a argumentação da serpente do que dar ouvido às instruções de Deus. Deus falou, olha, vocês podem comer de tudo, vocês podem fazer de tudo, apenas esse fruto você não pode pegar. Adão preferiu ouvir a sua esposa do que manter a sua comunhão com Deus, está lá em Gênesis 3:1-6. E o que fez, igreja, com que esses dois, apesar de terem ouvido a voz de Deus, decidissem dar ouvido às outras vozes? Presta atenção. Na verdade, no cerne dessa decisão está o desejo humano pela autonomia. Está o nosso desejo de querermos ser autônomos nas nossas decisões. Deixa que eu sei o que eu faço com a minha vida. E de certa forma é esse anseio que nos faz endurecer o coração, igreja, e portanto deixar de realmente ouvir a voz de Deus. Nós escutamos a sua voz, mas não a acolhemos com temor e tremor em nossos corações. A revelação de Deus atinge nossos sentidos, mas nosso coração não, porque ele está endurecido. O desejo humano pela autonomia nos faz endurecer o coração e portanto deixar de realmente ouvir a voz de Deus. Dentre todas as árvores, a única que era proibida era a árvore do conhecimento do bem e do mal.
Justamente essa que foi usada na tentação da serpente. Porque ao tomar o fruto dessa árvore, igreja, o homem está dizendo que não queria que Deus continuasse como o árbitro da sua vida, o definidor do que é bom e do que é mal. Por isso que o fruto do conhecimento. Então, quando eles tentam em pegar aquele fruto, eles estavam dizendo: olha, eu quero decidir agora o que é bom e o que é ruim, não mais Deus. Será que isso fala alguma coisa aos tempos que nós estamos vivendo? Todo mundo querendo dizer que agora o errado é certo, o certo é errado. Justamente essa foi usada na tentação da serpente. Ao tomar o fruto dessa árvore, o homem está dizendo que não queria que Deus continuasse como árbitro, o definidor do que é bom e mal. Como humanos, nós queremos determinar o que é bom ou mal. Por isso o termo autonomia, igreja. Autonomia, auto, que significa para si mesmo. E nomia, que significa lei ou normas. Ou seja, eu crio leis e normas para mim mesmo. Isso é autonomia. Viver de uma forma autônoma de Deus é dizer assim: Senhor, sou eu quem faço as minhas leis, sou eu quem faço as minhas regras, sou eu que decido o que é melhor para mim, sou eu que decido o que é bom, sou eu que decido o que é ruim. No cerne desse pecado está esse anseio, igreja, por autolegislar, ou seja, determinar o que é certo ou errado, assim também como outras coisas, autogratificação, ou seja, o desejo de satisfazer a si próprio. Lembra do que nós falamos da história? Cada um estava pensando em si próprio. Cada um pensava, Pedrinho, em si próprio. E morreram todos congelados por causa disso. Se a autonomia é um grande problema do pecado humano, meus amados irmãos, em nossas vidas até os dias de hoje, a autogratificação também é. Nós queremos nos satisfazer de qualquer jeito, a qualquer custo. Estamos como loucos em busca da felicidade. Estamos como verdadeiros, pessoas desvairadas em busca da felicidade. Salomão, o homem mais sábio que passou por essa terra, ele diz que ele provou de tudo e que ele chegou no final sabendo que tudo era vaidade. Eu tenho tudo, eu tenho dinheiro, eu tenho posse, eu tenho mulheres, eu tenho tudo. E quando ele chega no final da vida, ele diz assim: tudo é vaidade, não serve para nada. A primeira característica do coração endurecido é bastante simples. O meu coração endurece quando decido que vou decidir por mim mesmo o que é certo. Desde a queda, todo ser humano traz em si o desejo natural de decidir o que é certo. Invariavelmente, tendemos a afirmar como certo aquilo com que concordamos, aquilo que desejamos e aquilo que nos favorece. Ei, irmãos, Deus estava dizendo para eles: sabe essa terra feia? Sabe essa terra destruída? Sabe essa terra que não tem beleza nenhuma? Fica nelas. Eu sou Deus e eu vou garantir vocês aí. Mas o desejo do coração daquele povo, que muitas vezes é o que eu e você sentimos, é: não, mas peraí, Senhor, o Egito é bonito, o Egito tem árvores, está tudo pronto, tem comida, é só chegar e sentar. Mas Deus, que enxerga lá na frente, Ele está dizendo: não vai, porque eu sei que a guerra vai buscar vocês lá dentro. E eu sou Deus, e se vocês andarem não como autônomos diante de mim, mas como dependentes, me escutem e fiquem aonde eu estou mandando vocês ficar. Sabe o que significa isso, igreja? Nem sempre aquilo que é bom para os nossos olhos é o melhor de Deus para as nossas vidas. Nem sempre aquilo que é vistoso para nós. Deu umas coisas na cabeça. Mulheres, vocês sabem disso, amém? Às vezes você vê um cidadão, você fala assim: que cidadão maravilhoso. E aí quando você se envolve com ele, não vale o prato que come. Deus está falando aí, ó. Não é verdade? Mas a gente pode levar tudo isso na nossa vida. Aparentemente pode ser algo magnífico, maravilhoso, esplendoroso. Você vai dizer assim: não, isso aqui é de Deus. Você já decidiu no teu coração, você já endureceu o teu coração.
Você não está esperando Deus responder e confirmar para você, você já quer aquilo, você já vai fazer aquilo. E aí lá na frente você vai falar assim, mas Deus, irmãos, tem um amigo meu, pastor, ele fez algo que não é muito legal na nossa igreja. Ele fez toda a faculdade na nossa igreja, se formou. Aí antes de se formar, o bispo deu uma igrejinha para ele lá, ele fez um trabalho legal, bonito, a igreja cresceu. Quando ele se formou, sabe o que ele fez? Saiu da igreja, abriu placa própria. E ainda colocou assim, Deus está me direcionando. Tudo bem. Depois de 3 anos, depois de 3 anos, ele fechou a igreja. A vontade que eu tinha de dizer assim, irmão, Deus errou? Como assim? Não era Deus que mandou você abrir? Como é que... Opa, o que é isso que está acontecendo aqui? Mas não vou fazer isso, irmão, sou crente, amém? Mas que dá aquelas vontades, dá. Fala assim, mas Deus errou, irmão? E ainda na cartinha dele lá, quando ele colocou para fechar a igreja, ele colocou assim, o que eu sei é que Deus tem novos propósitos. Assim é a nossa vida também, irmãos. A gente toma ações, atitudes, define coisas pelos nossos corações endurecidos, pelas nossas vistas, sabe? Aquilo que a gente olha que é bom, que deve ser agradável, a gente vai lá e faz o que tem que fazer. A gente sabe, ou consulta, ou nem consulta Deus, mas quando consultamos, nós não esperamos. E às vezes Deus, sim, meus amados irmãos, Deus vai agir na terra devastada. Deus vai agir naquilo que não tem beleza. Deus muitas vezes fala para nós assim, olha, eu sou Deus que crio todas as coisas. Eu sou Deus que não preciso e não sou dependente de ninguém, nem de nada. E Ele transforma aquele caos, aquela cidade de morte, em vida. Amém, irmãos? Mas nós precisamos abrir os nossos corações para viver isso. Enquanto andamos, e nós cantamos isso no louvor, não andamos pelo que vemos. Amém? Não foi, Jaque? Mas andamos pela fé. Nós somos a igreja, meus amados irmãos. E fé em quem? Em Cristo Jesus. Está parecendo bom, está parecendo maravilhoso, está tudo de Deus, irmãos. Pode ser uma bela de uma cilada de Satanás para te derrubar. Por isso, quando você consultar Deus, espera Deus falar. E se Deus falar, olha, é isso aqui, não tem nada de beleza, não tem nada, não tem casa, está tudo queimado, não tem árvore bonita, não tem rua certa, mas é aqui que eu estou mandando você ficar. Irmãos, fica. Isso é ter fé. Amém? Isso é saber que Deus é Deus. E se Ele está mandando você ficar, se Ele está mandando, sabe, você permanecer naquele lugar, se Ele está falando que Ele vai cuidar de você, fica, permanece, deixa Deus cuidar de você. Provérbios 14:12 diz assim: há caminhos que ao ser humano parece direito, mas o fim deles é a morte. Há caminhos que parecem o Egito, parece que há 1000 maravilhas, parece que está tudo certo, mas vai te levar para a morte. O problema de usarmos nosso discernimento é que simplesmente não temos, irmãos, capacidade para discernir o que é certo e errado. Nenhum de nós consultaria uma criança sobre uma decisão de operar, fazer uma operação grave ou não. Faríamos isso? Jamais. Pessoa chegando para o Enzo, fala: Enzo, papai precisa fazer uma cirurgia no coração, o que você acha? Se você falar que sim, eu faço. Você está louco? Assim somos nós diante de Deus, somos como crianças que não conseguem discernir. Por isso confia no teu pai, confia naquilo que Deus tem para falar a seu respeito, no direcionamento que Deus tem para te dar, irmãos, porque Ele sabe o que é melhor para você. Deus é quem tem a palavra definitiva. Rejeitar essa ideia é endurecer o seu coração e naturalmente deixar de ouvir Deus. Olha o que diz 1 João 2, 16 e 17. Pois tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a arrogância da vida, não provém do Pai, mas do mundo. Versículo 17. O mundo e os seus maus desejos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece.
Já não é mais, sabe, Deus falando lá para o povo que saiu do Egito, é Deus falando na nova aliança, o que serve plenamente em nós. Deus está dizendo assim, olha, aquele que anda por si mesmo vai encontrar morte, mas aquele que me obedece, aquele que faz a minha vontade, permanece para sempre. Amém? Para caminharmos para o final, porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba, não procede do Pai, mas do mundo. No fundo, igreja, nossos desejos estão no mínimo contaminados. Qualquer desejo humano legítimo traz em seu bojo uma tendência a buscar uma autossatisfação longe de Deus. Quero caminhar em segundo lugar. Diga comigo, em primeiro lugar, não endureça o seu coração. Em segundo lugar, para finalizarmos, nossas convicções nos definem. Nossas convicções nos definem. Se você está convicto de que o Egito é o melhor lugar para você, você está sendo definido pelas suas atitudes. Meu coração endurece quando eu defino como tudo certo aquilo que eu estou praticando. Ou seja, eu faço uma inversão. Ao invés de julgar as minhas ações a partir das minhas convicções, eu desenvolvo as minhas convicções a partir das minhas ações. E isso é muito prejudicial. Deixa eu te dar um exemplo. Eu olho uma carteira recheada de dinheiro. Está no banco ali. Está no banco. Está ali perdida. Eu olho para aquela carteira, meus amados irmãos, vem na minha mente o mandamento que diz: não roubarás. Ou seja, a minha convicção me define. Minha convicção em quem? Não vou pegar porque não é minha. Mas quem tem o coração endurecido dirá assim, ó: eu pego essa carteira porque eu preciso, eu pego porque é minha, não tem dono, eu pego porque não estou nem aí para quem é dono dessa carteira. Ou seja, você se acha no direito de pegar o que não é teu, e isso te traz uma paz moral. Ou seja, as minhas ações me definiram. As minhas ações me definiram. Um exemplo bíblico: José e a mulher de Potifar. Uma pessoa temente a Deus dirá assim: não é certo que isso aconteça, e corre daquela tentação. Foi o que José fez, amém? A mulher estava lá, nua. O que José faz? As minhas convicções diz que se eu fizer isso, é errado. E ele corre. Agora, quem tem o coração endurecido a Deus pode dizer assim, ó: ninguém vai ficar sabendo. Potifar não está aqui mesmo. Se ela não falar para Potifar, está tudo certo. Não vou ter problema. Eu adultero, fico com a mulher dele e está tudo certo. Isso aí deve ser porque Potifar não está cuidando da mulher dele direito. Ele merece. Percebe a diferença? E aí as minhas ações refletem a minha convicção. E isso é perigoso. Romanos 1,32 afirma assim, ó: embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aquelas que a praticam. Ou seja, as ações desse mundo, meus amados irmãos, têm levado as pessoas à convicção de que é certo fazer aquilo que é errado. É isso que o Romanos está dizendo. Está dizendo que assim, não somente eles fazem aquilo que é errado, Aninha, como eles também começam a dizer assim: não, está certo o que você está fazendo. Está adulterando, irmão? Pô, você é o garanhão, cara, parabéns. Ô, irmãozão, está roubando? Ô, parabéns. Ô, não está indo na Santa Ceia? Parabéns, está certo. Ô, irmãozinho, está fazendo fofoca? Parabéns. É isso que o Romano está dizendo. Não somente eles não fazem, como também eles aprovam aqueles que não fazem, que fazem igual a eles. E agora eu finalizo, igreja. Em terceiro lugar,
Diga comigo, ter convicção. Mas aí a gente vai falar com certeza mesmo, amém? Agora não é hora de moleza não, fala comigo certo, agora forte. Ter convicção de que Deus quer o nosso melhor. Você tem essa convicção na sua vida, irmão? Você tem essa convicção, irmã? Deus sempre quer o nosso melhor. Tenha convicção de que Ele é o referencial acima de nós, igreja. Olha o que diz Isaías 55, 8, 9. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos, diz o Senhor, mais altos do que os seus pensamentos. Abacuque 3, 17 e 19. Abacuque 3, 17 e 19, olha o que diz. Mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, mesmo que a safra de azeitonas decepcione e os campos não produzam alimento, mesmo que não haja ovelhas no curral, nem bois no estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Ainda que tudo esteja dando errado, se Deus está comigo, eu continuarei me alegrando no Senhor. Eu continuarei confiando no Senhor, igreja. Amados irmãos, os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. Os caminhos do Senhor são maiores do que o nosso. Se Deus está mandando ficar em Judá queimada, triste, carregada, problemática, fica, porque Ele sabe o que está fazendo. Ele quer o melhor para você. Ainda que o caminho que Deus esteja te mostrando não seja um caminho vistoso, que você não veja beleza, que não haja ruas de ouro, que não encontre sentido nem razão, mas se Ele tem te mandado, se Ele tem te direcionado, tenha convicção de que é o melhor caminho para você. Amém, igreja? Aleluia. Teve um momento na minha vida, estava há 17 anos num trabalho, uma posição alta no meu trabalho, ganhava bem, tinha estabilidade, minha mulher grávida, eu no primeiro ano da minha faculdade, e aí eu começo a ter alguns problemas naquele trabalho, eu olho a Deus. Estava tirando minha saúde, igreja. E eu oro a Deus. Sabe o que Deus falou para mim? Deus falou assim: sai desse trabalho. Acho que você não entendeu. Minha mulher grávida, eu no primeiro ano da faculdade de teologia, e Deus falou assim para mim: sai desse trabalho. Sabe o que eu fiz? Não para minha glória, mas eu obedeci a Deus. Eu saí. E aí eu costumo contar que eu digo assim, igreja, no primeiro mês, fui atrás do meu seguro-desemprego, tá tudo certo, foi uma férias que eu ganhei. Eu pedi demissão, eu saí 17 anos, pensa, não ganhei nada, pedi demissão, eu falei, Deus, o Senhor está mandando, eu vou fazer. Aí o primeiro mês eram umas férias, estava lá recebendo, né, o seguro-desemprego, tá tudo certo. O segundo mês começa a ficar inquieto, o terceiro mês começa as contas já não fechar, amém? Porque a gente sabe que é um salário mínimo, as contas não começam a fechar. O quarto mês, eu lembro, meus amados irmãos, que eu abri a geladeira, minha esposa estava no quinto, sexto mês, não lembro, não tinha nada na geladeira, nada. Eu comecei a me questionar, falei, Deus, será que eu errei em ouvir a sua voz? Eu lembro que nós estávamos em casa, minha esposa está ali, não deixa eu mentir, toca a campainha. Quando toca a campainha, os irmãos da igreja lá de Vila Medeiros, uma compra para mim. E eles simplesmente chegaram e falaram assim: só recebe, foi Deus quem mandou. Só recebe, foi Deus quem mandou. Tinha carne, lembra? A gente colocou carne no congelador, colocou um monte de coisa. No quinto mês,
de onde a gente menos esperava, um conhecido da minha irmã, dentro de um elevador, ela ouviu uma conversa que essa moça tinha, uma escolinha de crianças, e que estava precisando de alguém na administração. Minha irmã, irmão, foi pelo Espírito Santo mesmo. Ela chegou e falou assim: eu tenho meu irmão, dentro de um elevador, irmão. Ela falou: eu tenho meu irmão. A mulher falou: me dá o telefone dele. Ligou, eu fui lá, fiz entrevista. Foi os 5 melhores anos da minha vida. Irmãos, foram 5 melhores anos, profissionalmente falando, da minha vida. Um lugar onde eu tive paz, onde o lugar Deus usou a minha vida para construir algo que até hoje está lá. 5 melhores, mas tudo isso por quê? Porque eu ouvi Deus falando: sai do seu trabalho. Deus, não, pastor, isso é loucura, isso é loucura, isso é loucura. A fé é loucura para os gentios, para os sábios, perdão. A fé é loucura para os sábios, aqueles que tentam se deter na sua própria sabedoria, mas é poder de Deus para aqueles que creem no Senhor. Amém, igreja? Eu quero deixar essa palavra no teu coração nessa noite. Não se aproxime de Deus já com as coisas definidas. Não venha com essa falsa espiritualidade. Colocou diante de Deus, espere Ele responder. Amém? Não endureça o seu coração. Não tome a decisão que você, acha que é melhor segundo as suas vistas. Segundo, nossas convicções nos definem. A fé que eu tenho em Cristo, a palavra do Senhor é o que me define, é o que me dirige sobre o que é certo e o que é errado. Em terceiro lugar, ter convicção de que Deus tem sempre o melhor para nós. Fica de pé em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida. Amém? Eu quero orar por você, meu amado irmão, minha amada irmã, que crê que Deus tem o melhor para a sua vida. Nós não estamos falando de uma teologia humanista aqui, sabe? Não, às vezes as coisas acontecem. Deus deseja o melhor para você. Ainda que seja permanecer em terra devastada, mas se Ele tem te mandado, fica, permanece, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Senhor, nós te rendemos graças, ó Pai, porque nessa noite, desde o início desse culto, nós começamos, ó Pai, declarando de que não há outro Deus além de Ti, Senhor. E essa nossa declaração, Senhor, reflete, Pai amado, a fé que nós depositamos, ó Pai amado, na verdade que nós recebemos do Senhor. E a fé, Pai amado, em que nós temos no Senhor, no Deus, ó Pai amado, que deseja fazer o nosso bem. A Tua palavra declara, Senhor, que os Teus pensamentos a nosso respeito não são pensamentos de morte, mas pensamentos de vida. O Senhor, ó Pai amado, tem pensamentos, ó Pai amado, de nos abençoar, Pai. Mesmo que tenhamos, ó Pai, que permanecer em terra devastada. Mesmo que tenhamos que permanecer, Senhor, muitas vezes nas dificuldades das nossas vidas, ó Pai. Mas se é o Senhor que está nos mandando permanecer, Pai, em nome de Jesus, fiquemos, ó Pai amado, sem nos mover, Senhor, porque eu tenho certeza que a bênção de Deus chegará, Pai amado, em tempo oportuno. Nada nos faltará. Eu oro, Senhor, Pai, em nome de Jesus, por relacionamentos que muitas vezes, ó Pai, estão pensando, Senhor, em se separar. Essa palavra de Deus hoje é: fica, permanece. Naqueles, ó Pai amado, que tem tentado, Senhor, abandonar a fé, Senhor, porque não está vendo o Teu agir. Hoje o Senhor nos trouxe aqui para ouvir: fica, permanece. Não temas, porque eu sou contigo. Aqueles, ó Pai amado, que muitas vezes pensam até em tirar a própria vida, o Senhor está falando: fica, permanece. Porque o Senhor, ó Pai amado, verdadeiramente tem pensamentos de vida a nosso respeito. Eu peço, Santo Espírito de Deus, em nome de Jesus, trabalhe em nossos corações nessa noite, ao ponto, Deus, de não mais nos fecharmos, de não mais, ó Pai amado, endurecermos o coração para não Te ouvir, de não sermos, ó Pai, como este povo, de uma aparente espiritualidade, Pai amado, se revelou, Pai amado, um coração endurecido à Tua voz. Nós não queremos ser, ó Pai amado, como aqueles que agem por impulsividade, por emocionalismo. Nós andamos por fé,
nós andamos pela Tua palavra, nós andamos pelo Teu direcionamento, Senhor. Dá sabedoria, Senhor, como essas mulheres buscaram durante os 31 dias. Dá sabedoria, Pai amado, não só elas, mas a todos nós, a Tua igreja, Senhor, para que os desafios do dia a dia, do cotidiano, não sejam vistos, ó Pai amado, a olhos humanos, ó Pai, mas possam, Senhor, Pai amado, ser entendidos, possam ser, Pai amado, olhados através, Senhor, do Teu querer e da Tua vontade para nós. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, a oração que o Senhor nos ensinou diz, Pai, livra-nos do mal. Que nessa noite, Senhor, Pai amado, o Senhor tire o coração de pedra e nos dê coração de carne, com o intento, Senhor, de nos livrar do mal, das escolhas humanas, das visões, ó Pai amado, daquilo que é belo muitas vezes, mas para obedecermos a Tua voz, o Teu querer e aquilo que o Senhor deseja de cada um de nós, em nome de Jesus, amém, amém e amém, igreja, aleluia, glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, amém? Busquem a Deus, busquem ao Senhor, igreja, e esperem a resposta do Pai, que é o melhor que nós temos a fazer.